mais gosto. Vai lá. Só a primeira parte. Pai, oremos. Querido Deus, sem Ti é tempo perdido estar aqui. Sem o Teu Espírito nos ensinando, nós vamos trazer palavras de homens. Por isso, neste momento, exerce a Tua superabundante graça sobre mim e sobre os irmãos, para aprendermos de Ti para a Tua glória. Nos ajuda, Papai do céu, nos ajuda mesmo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu tenho louvado a Deus todos os dias por Milagre. Tem nos ajudado bastante, né? Agora, ela melhorou a minha vida, porque eu tenho estudado antes, bem antes, a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre realmente Jesus, o exemplo de espiritualidade. E espiritualidade, meus irmãos, se você foi produzido em você o novo nascimento, a transformação genuína pela ação do Espírito Santo, se tornam três questões interessantes. Primeiro, é uma questão de escolha. Nosso querido Davi chegou a expressar isso no Salmo 119, 30, dizendo: eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os teus juízos. Então nós que fomos produzidos em uma nova criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura há uma habilitação contínua do Espírito Santo para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Ser crente em Jesus Cristo não é receber uma religião, mas receber uma vida operada por Ele, operada pelo Espírito Santo. Outra coisa é uma questão de relacionamento. O Senhor, diz a palavra, o Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a verdadeira espiritualidade vem de um relacionamento profundo, pessoal, contínuo com Deus. Ele começa a segredar para o nosso coração a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós somos impulsionados para isto. A outra tradução diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que respeitam a Deus, que levam a sério a Deus. Não há como habitar o Espírito Santo na nossa vida e nós não sejamos levados a parecermos com Jesus Cristo. Dá um parênteses aí, 2 Coríntios 3,18. Olha o que o Espírito Santo faz em nós. Já chegou? Vamos ler. De milagre, vou dar uma olhada aqui. Sintetizando, o Espírito Santo vai levar a você ser conforme, similar, semelhante a Jesus Cristo. A coisa tão profunda, tão maravilhosa,
que até todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então todas as coisas, o Espírito Santo quer coisas ruins a nosso ver, coisas boas, o Espírito Santo vai impregnar na nossa mente para que sejamos semelhantes a Jesus. Romanos 8:29 mostra isso. Então, essa verdadeira espiritualidade é uma questão de escolha, é uma questão de relacionamento, de aprofundamento da vida com Deus. Nossa, isso é bem claro, bem simples. Não há quem nesse recinto aqui, quem conheça mais Noada do que Rutenberg, porque trava um relacionamento há algum tempo. Se esse relacionamento não pode ser superficial, precisa ser profundo, íntimo com Deus, para ter uma espiritualidade conforme a espiritualidade de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, é uma questão de condição diante de Deus. Você é chamado para ser filho. Você é identificado como filho de Deus. Sendo filho, olha o que diz em Romanos 8:17. E se somos filhos, e é interessante essa expressão, somos, nunca deixaremos de ser, aconteça o que acontecer, porque foi um ato de Deus, não nosso, baseado na cruz do Calvário. Se somos filhos, somos também herdeiros. E sendo herdeiros de Deus, amados, somos também co-herdeiros com Cristo. A coisa tão estupenda, maravilhosa, extraordinária, que aquilo que Jesus Cristo tem, eu terei. Co-herdeiro é um prefixo de juntamente, juntamente herdeiro com Cristo, gente. Esse privilégio, não é? Tem que habitar em nós e viver em nós cada dia. Por isso que todas as coisas, se nós sofremos com Ele, mas seremos com Ele glorificados. Nenhum crente deve ser pipoqueiro na linguagem do futebol. Quando a coisa pega, tira o pé, né? Na dividida. É preciso entrar com tudo para um relacionamento profundo com Deus. Então, meus queridos, vamos pensar nisso, não é? Deus está interessado na sua vida, na nossa vida. Então, meus amados, vamos pensar nesta vida de espiritualidade. Primeira coisa que vamos aprender: Jesus via o que ninguém percebia nesta hora. Jesus Cristo realmente percebeu algo que não estava aparente aos olhos humanos. Mesmo em dores, mesmo sofrendo intensa zombaria, mesmo sofrendo tudo, ele superou, amados, sentimentos de preservação e retaliação. Era algo espantoso. Ele não olhou para si. Ele não olhou para, eu vou retalhar essas pessoas. Eu vou acabar com a vida destas pessoas. E nós precisamos pensar nisso. Veja que ele
Falou com quem? Qual é a primeira palavra aí no texto que a gente leu? Pai. Será que você, no momento de angústia, no momento de terríveis tribulações, provações, crises na sua vida, você contempla o Pai ou fica contemplando os problemas? Ele esqueceu de si, das suas dores, para olhar para aqueles algozes inimigos, zombadores, até aqueles 2 ladrões que estavam realmente zombando dele, escarnecendo dele. A cruz, os pregos, o sangue, o gemido, não lhe tiraram a visão do Pai. Estava falando com o Pai. Quero dizer a vocês que isso tem sido maravilhoso na minha vida. Quando vocês não estão presentes, quando as angústias me assaltam, quando as tribulações vêm, eu olho para o Pai. Aconteça o que acontecer, não faça como a multidão. A multidão olhava os pregos, olhava o sangue derramado, olhava aquela cruz de sentença terrível, olhava, ouvia o gemido de Jesus, mas não olhara para o autor e consumador da fé. Jesus Cristo contemplava o Pai naquela hora. Lucas 17, a tecnologia me atrapalhou aqui, mas Lucas 17, 20 e 21, por favor, leiam se aparecer aí, Lucas 17, 20 e 21. O homem é pelo ver, é pelo sentir, mas o reino de Deus não é palpável, está lá dentro da nossa alma. A verdadeira espiritualidade contempla o Pai em qualquer situação. E, meus queridos, a intimidade com o Pai nos dá a superação sobre os empecilhos. A intimidade com o Pai, gente, faz com que estaremos na hora certa, energizados para vencer os problemas da vida. Jesus que estava contemplando aquela multidão, todo mundo zombando. Os seus calados, mas soldados, autoridades, tudo mais, zombando dele. Até os 2 ao lado. A gente tem aquela história mentirosa que diz o bom ladrão, né? Não existe bom ladrão. Não há um justo nem sequer um. Mas ele contemplou quem? O Pai. Precisamos aprender essa espiritualidade verdadeira, que não são levados pelas circunstâncias. A gente pega em cada fato, cada problema em nossa vida e vê tudo como realmente uma oportunidade gritante para glorificarmos a Deus. Jesus Cristo viu isso. As dores terríveis, suas costas sangrando. Eu fico a pensar, meus queridos, que ele fez
é coisa estupenda. Já pensou, depois de rasgar suas costas, jogarem aquele manto em cima dele. E pensa, gente, na crucificação, tirá-lo bruscamente. Que dor. Alguém já foi ferido e colocar o gás e tirar de vez? Já pensou todo o seu corpo? Isso por mim, por você. E ele, na hora, não olhava os seus inimigos, porque não os via como inimigos, mas ele contemplava primeiro o Pai. Eu fico com vergonha de mim. Não posso contemplar o Calvário e ficar indiferente ao que ele fez. Jesus via o que ninguém percebia, gente. Ele percebeu o que nós não percebemos. Certa vez, o moço de Eliseu ficou apavorado. O exército sírio nas colinas, apavorado, e disse: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando olhamos para os problemas, deixamos de contemplar a glória de Deus. Que você tire os olhos das dificuldades, dos problemas da vida, para contemplar a glória do Senhor que começa no seu coração, na sua alma. Podem muitos, como estão muitos aqui, mas podem sair daqui sem ter sido impactados por Deus. Porque muitas vezes não está contemplando o Pai como Jesus estava contemplando. Meus queridos, Jesus viu que ninguém percebia, mesmo em dores intensas, mesmo em dificuldades, superou tudo mesmo. Superou sentimentos de preservação e retaliação. Ele podia dizer: eu vou acabar com essa raça, mas não. Preferiu olhar para o Pai. Talvez você tenha mágoa, ressentimento, seu coração. Isto mostra que a sua espiritualidade está bem abaixo do que Deus requer. A intimidade com Deus nos dá uma superação diante dos empecilhos da nossa vida, pois estaremos sempre fortalecidos na força do Senhor pelo Espírito Santo. Jesus percebia além de que todos percebiam. Isso, amados, em segundo lugar, Jesus via no Pai. Jesus via no Pai o descanso para o seu coração. Mesmo em angústia tremenda. Mas ele sabia que o Pai estava o ouvindo.
Certa vez, todo mundo chorando. Todo mundo chorando por causa da morte de Lázaro. Jesus orou de maneira estupenda e disse: eu sei que sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A multidão viu um funeral, ou melhor, um Lázaro já no túmulo. Jesus Cristo via um Lázaro ressurreto. A multidão estava chorando, mas Jesus Cristo via a multidão se alegrando, porque Ele é a ressurreição e a vida. Para você, para nós, naquela hora seria um desastre lá no Calvário, mas para nós foi a maior bem-aventurança de todos os tempos. Foi lá que Jesus Cristo pagou todas as nossas misérias. Como eu falei em oração, Ele se fez maldito para nos fazer benditos. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos estar em linha com Jesus Cristo, contemplando o Pai. E com essa contemplação do Pai, podemos achar o descanso para o nosso coração. Ele fazia tudo, exatamente tudo, na ótica do Pai. Ele via tudo, fazia tudo conforme o Pai. Quando você contempla o Pai verdadeiramente, você vai ter misericórdia dos outros. Mas se você contemplar primeiramente os outros, você vai ter o julgamento sobre os outros. E o que é pior, você vai se achar melhor do que os outros. O relacionamento com o Pai, Jesus Cristo evidenciou lá naquela cruz. Mostrou que o que Ele fazia, o que Ele falava, o que Ele vivia, Ele mostrou lá na cruz do Calvário como eu devo fazer também. Ele é o nosso exemplo. Outros, né, imitaram Jesus Cristo. Você disse: pastor, é Jesus. Mas Ele foi 100% homem. Outros imitaram Jesus Cristo. Preste bem atenção, gente. Vou falar de 3 pessoas aqui rapidamente. Primeiro, Estevão. No capítulo 7 de Atos, após o Estevão trazer aquela mensagem gloriosa, maravilhosa, pegaram em pedras, jogaram em Estevão, e ele sofrendo aquelas dores terríveis, disse: o quê? Nos imputes este pecado. Pediu a Deus que não imputasse aqueles pecados na vida daqueles seus assassinos. Então você pode fazer também. Do jeito que Jesus Cristo fez, você pode ter esta atitude de fazer por outros. Nós podemos fazer. O que dizer dos apóstolos? Em 5:41, gente, de Atos dos Apóstolos, surrados, ameaçados, mas saíram da presença dos sinédrios, não com sentimento de tristeza, não com sentimento de raiva, de ira. Às vezes nós somos mal recebidos em algum canto, já ficamos com aquele bicozinho, né? Tem gente que não compra mais na loja, ou tem raiva do médico, ou de outras coisas. Mas eles saíram da presença do sinédrio regozijados por sofrer, dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus Cristo. O que dizer de Paulo? Em Atos 16,
Por amor a Cristo foi preso, por amor a Cristo ele foi espancado juntamente com Silas. Mas meia-noite, estava fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus. Isso mostra espiritualidade verdadeira. Fazer tudo como tudo vai bem, não é virtude nenhuma. Mas quando você tem uma reação como Estevão, como Paulo, como os apóstolos, você mostra uma verdadeira espiritualidade. E Jesus Cristo foi o exemplo disso na cruz. As dificuldades da vida demonstram a sua temperatura diante de Deus. Quando você é realmente pressionado, você vai mostrar como está dentro. Porque a boca fala o quê? O coração está cheio. Em terceiro lugar, Jesus via no amor a essência do Pai. Gente, vamos ler esse texto aí. Se você abrir a boca para dizer que não tem amor, você está dizendo que não conhece a Deus. Isso é coisa importantíssima. Jesus Cristo disse o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você tem guardado rancor, mágoa, ressentimento, você não tem realmente expressado a verdadeira espiritualidade. Gente, é neste momento, que você vai ver quem domina quem na sua vida. Jesus Cristo diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Antes as perseguições, as dificuldades, as traições e etc., quem que você tem dito? Como você tem reagido? Os irmãos primitivos reagiram bem ante esse problema. O amor fez o quê? Com que Jesus Cristo intercedesse por quem não merecia. O grande problema nosso, viu, Célio? É que a gente, para perdoar alguém, procura alguma coisa de virtude na pessoa. Não. O amor não procura virtude na outra pessoa. O amor, gente, é uma atitude, mesmo que o outro não tenha nada a oferecer. E esse amor fez com que Jesus Cristo intercedesse por aquelas pessoas, por aqueles inimigos. E nós sabemos que João 3,36, só a fé em Jesus Cristo é que faz com que a ira de Deus seja tirada de nós. Se você crê, não permanece a ira de Deus sobre você. Certamente, a intercessão de Jesus Cristo atingiu profundamente corações. O centurião disse: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Vendo todo aquele quadro, vendo tudo aquilo ali, ele chegou à conclusão que Jesus Cristo atingiu o coração dele. A intercessão em amor mostra, meus queridos, que Ele nos substituiu. Jesus Cristo chegou assim: Sandra, seus pecados jogo em mim. Minha salvação jogo em você. Ele foi nosso substituto total, pleno em Cristo Jesus. Por seu amor ao Pai, intercedeu junto ao Pai por nossas vidas miseráveis. O amor levou Jesus à compaixão por inimigos pela intercessão. Olhar assim para um inimigo e você dizer: abençoa, Jesus.
não imputa esses pecados. Nas minhas orações, quando estou conversando com Deus, quando vem alguma coisa, alguma pessoa na mente que fez algum mal a mim, eu começo a orar pedindo a Deus misericórdia por ele. Porque com a misericórdia que Deus teve para com você, você deve ter para com o seu inimigo. Jesus Cristo mostrou isso pela intercessão. Não há ódio em quem é intercessor. É impossível o ódio ficar no coração se você intercede por aquela pessoa que está fazendo mal a você. Então Jesus via no amor a essência do Pai. Ele sabia, como diz em 4:8, 1 João, que Deus é amor. E se você tem Deus, você tem amor derramado pelo Espírito Santo, como tem Romanos 5:5. Por último, meus queridos, Jesus via no Pai espírito de perdão. Lucas 6:36 nos mostra isso. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Da mesma forma, na mesma medida que Deus foi com você, você tem que ser exatamente com o seu próximo. Espero que vocês não estejam orando o Pai Nosso de maneira hipócrita. Porque lá diz, perdoe-lhes como nós perdoamos. Se você não perdoa, você não vai ter perdão de Deus. Diz isso. Jesus Cristo conclui, após a oração, que ele ensinou: se você não perdoar aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus via no Pai espírito de perdão. Sabemos que Deus é amor e poderia haver em Cristo outra atitude, senão de perdão. Perdão é uma atitude que requer obediência, não sentimento. Se você for esperar que Deus coloque no seu coração sentimento, não vai acontecer. É o contrário. Após perdoar, você vai ver que o sentimento vem, porque você não procurará na pessoa virtude, merecimento, mas você vai perdoar, mesmo que essa pessoa não tenha nenhum merecimento. Eu estava ouvindo isso, conversando com uma pessoa já alta hora da noite, uma pessoa que foi visitar. Ela disse que uma pessoa que devia a sua irmã cerca de 16 mil reais, chegou no lugar que a irmã estava e pegou uma tesoura, deu 2 furadas no lado esquerdo, há 8 anos atrás. Sabe o que essa mulher disse? Pastor, não tem nenhuma mágoa dessa pessoa. Eu perdoei, porque é crente, porque é salvo. Precisamos analisar que realmente, se realmente nós somos crentes em Jesus Cristo. Na obediência, Deus muda a imagem sua daquela pessoa que fez mal a você, daquele algoz. Ele olhou para aqueles homens e disse: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo é referência de perdão, amados. É exemplo de perdão para nós, para que recebamos dele a compaixão.
Em Efésios 4:32 mostra que a referência de perdão para o outro é o que Cristo fez por você. Como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Ressentimento, mágoa e trauma são empecilhos para um relacionamento verdadeiro com Deus. Você tem que perdoar. Você vai mostrar verdadeira espiritualidade se sair daqui com o coração leve, pelo perdão outorgado, da mesma maneira que Jesus fez. Quantas pessoas estão vivendo mal, precariamente, por guardar mágoa no seu coração? Conversamos com uma pessoa recentemente, estava aquela, não só a mágoa, mas o ressentimento de culpa no seu coração. Então essa pessoa não vive como deve viver. Concluindo, meus queridos, em vez de fugir, em vez de dizer, eu perdoo, mas não quero mais conversa com ele. Em vez de retaliar, fazer o mal também, você deve fazer o mal, devolver o mal com o bem, conforme Paulo diz em Romanos 12:18. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontarás brasas vivas na sua cabeça. Você ficará livre e a pessoa realmente com chamas na cabeça por realmente uma tristeza profunda no coração. A verdadeira espiritualidade é seguir a Jesus, começando pela obra do Calvário. Se você não morrer para você, não pode viver para Deus. Se morrermos com Cristo, viveremos para Ele. E Paulo chega aos Colossenses e disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima. A ceia que vamos logo participar é uma oportunidade riquíssima para reflexão na nossa alma, para que também tenhamos igual compaixão que Jesus teve por aquela multidão. Você tem que ter por todos que feriram você. Os momentos de aflição mostram nossa real situação: carnalidade ou santificação. No momento da aflição, no momento da pressão, você vai mostrar quem é você por dentro. Você vai mostrar se tem carnalidade ou santificação. Meus queridos, por último, se Jesus é nossa referência, teremos real condição de perdoar como Ele em qualquer situação. Não importa o que for, o que é. Para encerrar, vamos dar uma ilustração. Certo dia, o marido deixou sua esposa. Disse que ia conviver com uma pessoa bem mais nova. Saiu de casa. Essa mulher definhou. Foi para médico e mais médicos. E o médico disse: você não tem nada. Foi para um canto, foi para outro, nada. Alguém disse que conversasse com um pastor tal. Ela foi.
ele detectou muita mágoa no coração. Tinha ódio do marido. Naquela hora, o pastor levou-a ao conhecimento de Jesus Cristo. Ela se entregou completamente a Deus. E a partir de então, em vez de ter mágoa do marido, começou a orar por ele, pela sua volta. Todos os dias orava. Ela melhorou quase que instantaneamente. Um dia bateram na porta dela e ela olhou aquele homem maltrapilho, sujo, fedorento, e disse para ela: eu queria voltar para casa, me perdoe. E ela disse: eu já perdoei você há muito tempo, estava orando pela sua volta. Isso aí é imitar Jesus. Não guardar nada no coração. Não importa o que aconteça. E o marido disse que essa não é a mulher que eu deixei, não. Procurou saber. E ela disse que se converteu. Ele foi no domingo à noite para o templo e lá se converteu. E toda a família foi restaurada. Perdoe-lhes, porque não sabe o que faz. Perdoa fulano, ele não sabe o que faz. Imite Jesus hoje à noite e você será livre. Não, porque quem não perdoa deixa um carcereiro dentro do coração. Que Deus tenha misericórdia sempre de nós e que possamos obedecer ao Senhor dizendo: eu te perdoo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para